Som. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nós damos início a esse culto de louvor e adoração em nosso Deus. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade, de mais uma vez estar aqui. Agradecer a Deus, e aos irmãos que me deram essa oportunidade, porque é sempre bom estar aqui, irmãos, na casa de Deus, fazendo, a vontade do Senhor, falando de Jesus, nos alegrando, com os irmãos. E eu fico muito feliz de estar aqui na casa do Senhor. Eu convido todos a se colocar de pé nesse momento. Vamos fazer uma leitura em 1 Tessalonicenses 4, e versículo 13. O tema da mensagem desta noite é a ressurreição, a grande esperança. Amém, irmãos? Vamos já, desde já, abrindo nossos corações para que o Senhor venha falar, que nós estejamos com o coração aberto para receber essa palavra do Senhor, que é sempre maravilhoso receber a palavra de Deus, que nos alerta, que nos corrige, que nos acrescenta a nossa fé, cada dia mais. É muito bom ouvir a palavra de Deus. Nesse momento, todos acharam 1 Tessalonicenses 4 e versículo 13. Em nome do Senhor Jesus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Vamos todos, juntamente comigo, nesse momento, nos elevar a Deus em oração, para que o Senhor venha abençoar essa palavra, e tudo aquilo que nós fomos fazer aqui nesta noite, cantar, adorar o nome do Senhor, que o Senhor Deus venha receber, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença nesta noite, Pai, para juntos, Senhor Deus, cultuarmos a Ti, Pai. Senhor Deus, para juntos, Senhor Deus, prestar um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Senhor Deus. O Senhor merece todo louvor, toda adoração, Pai. Senhor Deus, que nós possamos Te adorar, Senhor Deus, nesta noite, Senhor. E o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor venha nos alegrar, Senhor Deus, nossos corações nesta noite, Pai. No nome do Senhor Jesus. E que venha falar também, Senhor Deus, nos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor Deus. Através do Teu servo, Senhor Deus, que está com a palavra nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Ó Deus Santo, fica conosco, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, não da mesma maneira, Pai, mas que nós possamos sair daqui transformados, alegres, felizes, Pai, para que nós possamos ter uma semana de vitória. Que nós possamos sair daqui abastecidos, Senhor Deus, para que nós possamos ter uma semana de vitória, uma semana de bênção, nem que ela seja com lutas, mas que nós possamos, no final, cantar o hino da vitória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, Senhor Deus, e desde já nós Te agradecemos. Amém. O mensageiro desta noite é o irmão Adilson, que está com a palavra. No momento ainda não, nós vamos louvar ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Creio que todos vieram aqui neste momento para adorar ao Senhor. Peço que abra sua boca e glorifique a Ele, louve a Ele, porque Ele é a nossa luz, Ele é a luz do nosso mundo, amém? Santo é Teu nome, Senhor, faça-se presente neste lugar, Pai. Glória seja dada a Ti, Senhor, aleluia. Do mundo viestes à terra, para que eu pudesse te ver.
se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Agora nós vamos adorar o nosso Senhor, nosso Deus, com as nossas ofertas. Antes eu quero fazer uma leitura no livro de Malaquias 3, versículo 10, em nome do Senhor Jesus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor Deus, mais uma vez, ó Deus, nós queremos te agradecer a Ti, Senhor, por tudo que tem nos dado. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por o sustento que tem dado a cada um de nós, Pai. Meu Deus, venha abençoar todos os ofertantes desta noite, Senhor. Senhor Deus, venha, Senhor Deus, visitar, Senhor Deus, os celeiros dos Teus filhos, Senhor. No nome de Jesus, venha suprir as necessidades dos Teus filhos. Senhor Deus, aqueles que, Senhor Deus, se encontram desempregados, sem um trabalho no momento. Senhor Deus, que Tu venha abençoar, abrir a porta de trabalho para esta pessoa, Pai. Que em uma outra oportunidade ela venha ter para Te ofertar, Senhor Deus.
Em nome do Senhor Jesus, Tu és rico, Senhor Deus, e poderoso. Tu pode todas as coisas, Pai. Senhor Deus, venha abençoar, Senhor Deus, as mãos que for administrar, que seja para a honra e a glória do Teu nome, Senhor Deus. É para o mantimento da Tua casa, Pai. Venha abençoar, Senhor Deus, grandemente o Teu povo, Senhor Deus, nesta noite. No nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Você que está em casa, tem oportunidade também de estar ofertando ao Senhor, né, através, né, da conta bancária que está aparecendo aí no seu celular. Você também tem oportunidade de estar adorando ao Senhor através da tua oferta, dos teus dízimos também. Amém, irmãos? A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, no dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e
e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Paz, Senhor, irmãos, para mim é motivo de muita alegria participar dessa celebração com os irmãos aqui. Eu agradeço a nossa irmã Valéria que me fez o convite. Fico muito feliz, muito contente. E o tema da nossa mensagem, conforme nossa irmã disse, é ressurreição, a grande esperança. E o nosso texto base para essa meditação desta noite está em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Quem estiver com as suas Bíblias, me acompanhem, por favor. A palavra de Deus diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas
palavras. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade e viemos aqui, Senhor, meu Deus, buscar a sua presença, buscar a sua palavra, buscar o seu conforto, buscar a sua instrução para as nossas almas, para as nossas vidas. Por isso, ó Pai, pedimos que derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós o teu Espírito e abra os corações para que possamos sentir a sua presença aqui no nosso meio, falando aos nossos corações. Sim, ó Pai, venha, Senhor meu Deus, habitar no nosso meio, venha fazer presente e derramar a sua unção, a sua graça, de sobremaneira que possamos sair daqui cheios da sua presença, cheios da sua graça, Senhor meu Deus, convictos que tu estás conosco, e de forma que nós venhamos, Senhor meu Deus, ter certeza da salvação, da ressurreição, para a glória e honra do seu nome. Graças a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Quando eu olhei para o púlpito aqui, eu fiquei até preocupado. Falei, será que tem água debaixo do púlpito? Aí o Espírito Santo falou comigo assim, ó, o Senhor Jesus, ele morreu às 9 horas, e ele foi crucificado às 9 horas e ficou preso na cruz até às 15 horas. Ficou 6 horas e não bebeu um gole de água. O que deram para ele foi vinagre. Você não pode ficar meia hora sem água? O Espírito Santo falou comigo. Falei, não, Senhor, vou ficar em paz, né? Meia hora não é nada, né? Então, eu agradeço a Deus, porque o Espírito Santo é que conduz as nossas vidas. Ele fala conosco, fala sim. E eu vou fazer uma introdução aqui para a nossa meditação. A princípio eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. Vou começar pela ruim, tá? A ruim, irmã, eu agradeço, mas não precisava. Desculpa, irmãos, não foi uma indireta, tá? A notícia ruim e a notícia boa, tá? A notícia ruim é que um dia todos nós morreremos. Sim, essa é a primeira certeza que temos ao nascer, é que um dia nós vamos morrer, somos mortais. É uma maldição herdada pelo pecado original de Adão e Eva, né? Agora, a outra notícia, a notícia boa, é que assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto e ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, Deus o Pai o ressuscitou num corpo glorioso e incorruptível, tornando-o a primícia dos que dormem. Também ressuscitará todos os que morreram em Cristo, pois Ele morreu por nossa morte, para vivermos a sua vida, trazendo-nos a grande salvação. Por isso, o cristão não deve temer a morte, pois nosso Senhor venceu a morte, nós também venceremos. Devemos cantar aquele cântico que diz assim: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. Nós temos que ser esse povo forte que não teme a morte, tá? Então, o Espírito Santo nos deu essa palavra nesta noite, porque diante dessa pandemia, quem não está sofrendo com a morte? Quem não teve um amigo que morreu, ou que ouviu que morreu uma pessoa que estava saudável, né? Quem não foi num velório nesse último ano, né? Então a palavra de Deus veio para nos trazer consolo, conforto. E a filosofia grega diz que Platão relata que Sócrates foi condenado à morte por corromper uma juventude por suas filosofias e por venerar outros deuses. Sua pena, foi uma morte por envenenamento, tá? E em seu julgamento ele poderia se retratar, ele poderia falar que estava arrependido, que não era bem aquilo que ele estava professando, tal, mas ele aproveitou aquela oportunidade para livrar-se do corpo, pois para ele o corpo
era a prisão da alma. E como com a alma liberta, ele poderia viver eternamente no paraíso. Essa era a filosofia grega, vinda de Platão. Já vou fazer um paralelo agora, já no relato de Gênesis, no relato de Getsêmani, vemos o quanto Jesus sofreu grande agonia em saber que a sua morte se aproximava, né? Ele, após a última ceia, levou os seus discípulos a um horto, ao Getsêmani, e ali ele orava a Deus, pôs os seus discípulos para orar, tá? E ele se separou e continuava orando, buscando cada vez mais, de forma que Deus mandou um anjo para consolar Jesus, tá? Então, Deus viu aquela aflição e mandou um anjo. E Jesus orava constantemente, sem cessar, de forma que a sua agonia era tanta, porque ele sabia que a morte estava próxima dele. E o seu suor se tornou gotas de sangue. E aí ele falava assim para o pai: Abba, papai, meu papaizinho, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, mas seja feita não o que eu quero, mas o que tu queres. Então, a dor de Jesus era muito grande. Jesus estava realmente com aquela natureza humana, sofrendo por mim, por você. E nós vemos ali um contraste entre Platão e Jesus, né? Um aceitava a morte porque pensava que a morte era uma libertação da alma, do corpo, da alma. Já Jesus, ele sabia que a morte era a última inimiga a ser vencida através da ressurreição. E na nossa Bíblia nós vamos percorrer aqui por duas cidades, a cidade de Tessalônica e a cidade de Atenas, tá? A princípio, ainda na nossa introdução, em uma cerimônia fúnebre, um ministro ali apresentou aqui o falecido como já desfrutando das bem-aventuranças no paraíso do céu. Ele acrescentou assim, ele falou: consolemo-nos, pois ele já está com Deus no céu, pedindo as bênçãos do Senhor por nós. Essa ideia, embora popular, ela é contrária à palavra de Deus. Em relação aos estados dos mortos, ela é um tipo de consolo errado. A Bíblia não fala para nós consolarmos dessa forma. Ele já está no seio de Abraão, ele já está no céu. De maneira nenhuma a Bíblia dá autoridade para falar dessa forma. Nós vemos na carta de 1 Tessalonicenses, Paulo e seus companheiros Silvano e Timóteo, você pode acompanhar aí em 1 Tessalonicenses 1:1, eles não ignoravam a escuridão espiritual da sociedade grega, que acreditava dessa forma na imortalidade da alma, que era enraizado pela filosofia grega de Platão e Sócrates. Aquele dualismo em que o corpo separa-se da alma e a alma continua viva, eles sabiam dessa situação. E então, ele escreve essa carta aos Tessalonicenses para não deixar aquele povo, aquela igreja, na escuridão espiritual. E nós vemos que os gregos realmente estavam numa escuridão espiritual muito grande, que não era só em Tessalônica, mas era na Grécia toda. Em Atenas, em Atos 17, 23, Paulo discursava ali no Areópago, onde ele encontrou um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido, e ali ele continuava pregando, falando, convencendo a muitos, mas a partir do momento que ele falou sobre a ressurreição, todos deixaram Paulo, começaram a zombar de Paulo. Eles não criam na ressurreição, eles não criam. Então Paulo estava cercado por estoicos que criam que a alma após a morte ela era imortal e que iam para regiões celestiais. Alguns iam para as religiões celestiais, outros iam para lugares intermediários para pagar a sua pena, outros iam
dependendo da situação, para o inferno, para o Hades, né? E há quem diga também que os gregos acreditavam na reencarnação, segundo os quais as mesmas coisas nasciam e pereciam depois de um determinado período cíclico, né? Ou seja, crenças que tiveram origem na filosofia grega, tá? É uma filosofia que foi implantada na origem, no Éden, quando a antiga serpente falou para Eva: coma do fruto, porque certamente você não morrerá. A partir daí já entrou essa filosofia da imortalidade da alma. Em 1 Coríntios 1, 21 a 24, vamos procurar. Diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então nós vemos que para os gregos era loucura isso de morrer e ressuscitar. Era loucura. E já para os judeus pediam: olha, eu só creio no Messias se vier um sinal. E Jesus falou: eu não dou sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Assim o Filho do Homem também ficará no seio da terra. Glórias a Deus. Mas ressuscitará. Glórias a Deus. Então nós vemos que para os gregos era loucura, e os judeus já pediam sinal, tá? Mas Jesus não deu sinal nenhum. Então, neste contexto da primeira carta aos Tessalonicenses, esses irmãos sofriam por ignorar o futuro dos seus mortos. Assim, compassivamente, com muito amor, com muito carinho, Paulo instruiu: não sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não vos entristeçam como os demais que não têm esperança. Tá? O versículo 14, vamos ver aqui em Tessalonicenses. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E para não deixar dúvida que não é Paulo que está falando somente, ele está trazendo a autoridade da palavra de Deus. Ele diz assim, no versículo 15: dizemos-vos, pois, isto por onde? Pela palavra de Paulo? Pela palavra de Paulo, não. Pela palavra do Senhor. É pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Depois, o apóstolo Paulo afirma: porque o mesmo Senhor que subiu, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós vemos esse paradoxo. O platonismo despreza o corpo como sendo a prisão da alma. Já a Bíblia, a palavra do Senhor, ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso devemos valorizar a ressurreição do corpo. Não um corpo corruptível, mas um corpo glorioso, incorruptível, igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Paulo explica sobre nós, os vivos, né? Sobre nós vivos, ou os que estiverem vivos, né? Na ocasião da vinda do Senhor Jesus. Depois nós, os que ficarmos vivos, porque ele também pensava que estaria vivo quando Jesus viesse, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. E aí o versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, com as palavras da ressurreição, da gloriosa ressurreição. Glórias a Deus. Quando Jesus foi encontrar Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Jesus não as consolou dizendo que Lázaro estava com Deus. Ele poderia falar: olha, se realmente fosse dessa forma, né, que Platão pregava,
olha, Lázaro está com Deus. Não, Jesus não falou assim. Vamos ver. O que Jesus disse aos seus discípulos, né? Ele disse assim, ó, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Essa passagem está em João 11. João 11. João 11, 11. Vou despertá-lo do sono. Aí os discípulos falaram, mas se ele está dormindo, então está tudo bem. Aí Jesus falou, não, o sono é o sono da morte. Lázaro está morto. Aí o 21 diz assim, ó, pois disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Aí Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. Marta responde, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Marta já sabia da ressurreição do último dia. Disse-lhe então Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glórias a Deus. Nós vemos que mesmo que a pessoa esteja morta, ela um dia viverá, para a glória do nosso Deus. Aí em seguida, esse diálogo, Jesus fala para tirar a pedra, né? Mas Marta, a irmã de Lázaro, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Já é de 4 dias. Então Jesus disse, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, voltando os olhos para o céu, disse-lhe, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Aí, nós vemos aqui, Jesus dá aquele brado, Lázaro. O que Jesus falou em seguida? Jesus falou, Lázaro, desça do céu. Se ele fizesse isso, ele estaria cometendo uma maldade com Lázaro, pois ele já estaria nas benesses com o Senhor. Será que o Senhor Jesus disse, Lázaro, suba do inferno? Também não. Lázaro, seria muito improvável isso acontecer, porque Lázaro era amigo de Jesus. Jesus disse assim, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Glórias a Deus. E nós vemos que Lázaro saiu para fora. Lázaro viveu mais alguns anos e não há nenhum relato na Bíblia dizendo como foi a vida de Lázaro durante esses 4 dias da morte. Mas sabe por quê? Porque na morte não há lembrança nenhuma. Na morte não há amor, não há tristeza. Na morte, quando a pessoa morre, ela fica num estado de sono, a pessoa perde totalmente a noção de tempo e espaço. Isso aí, o sábio Salomão explica em Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, 4 a 10, diz assim, Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança. Aí um ditado, né? Melhor um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tão pouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que há debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol.
Tudo quanto te vierdes à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, aproveite a sua vida, seja fiel a Cristo, porque persistindo, Deus vai lhe abençoar nesta vida e lhe dará um reino, lhe dará uma vida eterna. Esta vida é muito curta para você querer só para você, porque quem perder a sua vida ganhará, por amor de Cristo, a verdadeira vida. Então, para Lázaro, a morte ela foi como um sono sem sonhos, não como estamos dormindo literalmente, mas assim como ao dormir perdemos algumas horas de consciência, a noção de tempo e espaço, assim é a morte. Pois para as irmãs de Lázaro se passaram 4 dias, mas para Lázaro não passou um instante, não foi nada. Para Lázaro perdeu totalmente a noção de tempo e espaço. E por isso que a Bíblia usa essa metáfora. Não criamos num sono literal, mas com uma metáfora, uma analogia, tá? Então, somente na volta do Senhor Jesus Cristo que herdaremos a tão sonhada imortalidade, ou seja, a vida eterna. Isto é, se até lá permanecermos fiéis ao Senhor, guardando os seus mandamentos e a fé em Jesus Cristo. Paulo, sabendo disso, antes da sua morte, ele disse ali na segunda epístola aos Timóteos 4, versículo 8, já agora a coroa de justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará quando? Quando ele morresse? Não, naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os quanto amam a sua vinda. Glórias a Deus, você ama a vinda de Jesus Cristo? Glorifique a Deus, aleluia Jesus. Ele vai dar a coroa da justiça, assim como dará a Paulo e aos outros que venceram, glórias a Deus. Deus não levará para o céu espíritos encarnados, mas corpos glorificados, glórias a Deus. Em 1 Coríntios 15, diz assim, Paulo escreve que a ressurreição é o pilar da nossa fé. Se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Cristo é a primícia dos que dormem. Aí você pode perguntar assim, mas primícia, ele é o primeiro que ressuscitou? Não, Cristo é a primícia no seu valor. Tá? Cristo é o principal dos que ressuscitaram. Então, Cristo é a primícia dos que dormem. Tá? E ressuscitaremos num corpo incorruptível e glorioso, parecido com o corpo de Cristo para toda a eternidade. Glórias a Deus. Nós vemos que Cristo é quem nos dá essa esperança, a esperança da ressurreição. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e toda a força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então nós vemos que Cristo, Ele morreu e ressuscitou. E nessa semelhança também todos os que morreram em Cristo ressuscitarão num corpo glorificado. Glórias a Deus. Então nós vemos ali que Jesus, Ele é a nossa esperança, a nossa gloriosa esperança. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Jesus é o nosso bem maior. Ele diz assim também, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E você, de que lado quer estar?
Vamos estar do lado da ressurreição da vida, glórias a Deus. Vamos trabalhar para isso, persistindo para ganhar a coroa da vida, glórias a Deus. Porque aqueles que não se arrependerem vai ressuscitar após o milênio para a ressurreição da condenação. Tá? Mas se você continuar firme, caminhando com Cristo, guardando seus mandamentos, guardando a palavra do Senhor, se morrermos, nós não vamos perder nada, porque nosso galardão está guardado em Deus. Glórias a Deus. Eu quero finalizar em um versículo aqui em 1 Coríntios 15, 57 a 58, diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glórias a Deus, que Deus abençoe a cada vida que aqui se encontra. Sejam firmes e constantes, porque o trabalho dos irmãos não é em vão. O trabalho dos irmãos está no coração do Senhor. E através das vossas vidas, mais almas vão ser alcançadas. E temos a certeza que os que morrem em Cristo herdarão a vida eterna, porque vão ressuscitar para a glória de Deus. E se você perdeu algum amigo que estava em Cristo, tenha certeza que você vai reencontrá-lo quando Jesus voltar. Jesus vai ressuscitar para a vida eterna. Que Deus abençoe cada um. Eu agradeço a oportunidade, que espero que o Espírito Santo tenha falado com cada um nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra de esperança. Essa palavra, ela mexe conosco, principalmente nesse tempo que às vezes a gente se encontra tão agoniado, tão aflito, e achando que tudo vai terminar, que não há esperança. Esta palavra ela traz como uma fonte que brota sobre os nossos corações. É por isso que nessa noite nós estaremos orando. Nós temos aqui um monte de pedido de oração. E você também que está em casa, também coloque aí a sua oração, ore conosco, sobretudo sabendo que o Senhor Jesus, Ele nos traz esperança, não morte. Não, Ele nos traz esperança, Ele nos traz vida, e isso é maravilhoso. Nos pedidos de oração de hoje, alguns são repetitivos de ontem. Nós estaremos orando por cura pelo seu Apolinário, esposo da irmã Antônia, pelo irmão José Piccolo, pela amiga da diaconisa Miriam, a Josiane, o marido da irmã Marli, pela Ludmina, pelo Israel, pela Bianca, amiga da Giovana. Nós vamos orar aqui também por libertação pelo Kaique, o Lucas, o filho da irmã Alcione, a Daiane, as filhas Maria Clara, Tayane. Vamos orar também pela Daiane, a filha da diaconisa Gedalva, pela Paula, o Paulinho, sua família, a Valéria. Nós vamos orar aqui pela família também do diácono Laércio, a família do Isaac, família da Lígia,
o João Pedro, família, Rosária, o Dudu e família. Nós vamos orar aqui por emprego. O Zé Renato, ele pede aqui a oração pelo emprego. Nós vamos orar aqui pelo Jefferson, que é o irmão de um amigo que trabalha comigo. Pelo Juninho, sobrinho do esposo da diaconisa Neide, que a gente já teve notícias aí maravilhosas no grupo. Vamos orar pelo Bruno, sobrinho da irmã Neidinha. Nós vamos orar também pelo Adaildo, né, irmã Neidinha? Em nome de Jesus. A Josefa, a avó da Adriane, da Rosane. Vamos orar aqui pelo pai delas, que é o seu José, o pai da Adriane. Nós vamos orar aqui, a diaconisa Marta, ela pede oração pelo Urubatã, a Lara, a Carolina, Mateus, Ana, Rebeca. Oh Senhor Deus maravilhoso. Essa é a palavra de esperança que nós ouvimos hoje. Esperança em Jesus. Que mesmo que tudo parece ao contrário, parece que estamos remando contra, a esperança ela tem que ser Jesus, em todos os sentidos. Encurva a tua cabeça e ore comigo esta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus de graça, de glória, Senhor Deus de misericórdia, nós te louvamos, ó Pai, Senhor, por tudo que tens feito. Te agradecemos, ó Pai, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos trouxe, Senhor. Uma palavra de ressurreição, uma palavra não de morte, mas de vida. Por isso aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos com essas orações. Orações de cura, orações de libertação. Orações, Pai, para que as famílias sejam abençoadas. Senhor Deus, entra com a tua graça, entra com milagre, entra com cura, Senhor, entra com libertação. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, entra com emprego, Senhor. Ao que está desempregado, entra com a tua grandeza. Senhor, visita, Senhor Deus, essas pessoas aqui, Senhor Deus, que nós mencionamos. Entra com a tua grandeza e com a tua graça, porque nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te glorificar, Pai. Crendo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, crendo, Senhor, nessa esperança, crendo, Senhor, na ressurreição, Senhor Deus, porque Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de glória, um Deus de poder. Vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, sobre nós, para que o Teu nome seja engrandecido, para que essas pessoas possam testemunhar, Senhor, que Tu é um Deus maravilhoso, um Deus, ó Pai, que entra com providência. Mas, Senhor Deus, diante de todos esses pedidos, Senhor, que se cumpra sempre a Tua vontade, o Teu querer, a Tua grandeza seja sobre cada um deles. Seja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, Senhor, esta noite, por esses momentos, ó Pai. Esses momentos, ó Pai, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra, de Te louvar, Senhor, que nos enche, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, seja sobre as famílias, seja sobre os nossos jovens, as nossas crianças, Senhor. Entra com a Tua providência, Pai, sobre aquele que está afastado, aquele que se encontra desviado, Senhor. Olha, Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque Tu és um Deus de misericórdia, de graça, de glória. Obrigado, Pai, pelas Tuas misericórdias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queremos agradecer aqui a presença de todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer também a presença da irmã Edna, que cooperou conosco, congregando aqui
Irmã Edna, que Deus te abençoe grandemente. Nós também agradecemos aqui o irmão Adilson, que trouxe essa palavra maravilhosa de esperança, a qual nós vamos levar e acreditar, para que a gente siga firme no caminho do Senhor Jesus, para que a gente não desvie para a esquerda, nem para a direita, mas que a gente prossiga e seguindo o alvo, prossiga firme, em nome de Jesus Cristo. Quero te desejar uma boa noite, quero te desejar um bom retorno, quero te desejar uma boa noite de sono, a tanto você que está aqui na igreja, como você que está assistindo em casa, uma boa noite de sono, porque eu sempre comento isso, muitos não dormem, muitos dormem à base de remédio, muitos estão agoniados, muitos estão aflitos com amanhã. Coloque a tua esperança em Jesus, em Jesus. Encurva a tua cabeça e seremos despedidos com a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Uma boa noite, que Deus te abençoe. Cumprimenta o teu irmão com o toquinho aí, glória a Deus, e agradeça por nós estarmos congregando.